Paz e graça, amados em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao teu programa Lições do Tempo Presente. E hoje nós temos aqui o nosso convidado habitual, o irmão Bernabé. Irmão Bernabé, boa noite. Irmão César, boa noite. Obrigado. Obrigado, sim. Também temos o nosso cameraman que nos torna visível, o irmão Zacarias. Que o Senhor o abençoe grande e ricamente. Bem, hoje nós temos um tema muito, mas muito importante, que é seguir a Jesus. Atualmente está a ser difícil por muitos, até por professo cristão, seguir a Jesus, pois que estamos a viver possivelmente nos tempos de angústia, que as pessoas estão mais na busca dos seus prazeres do que em seguir ao Mestre. Então, sendo assim, eu convido o querido irmão que está nos assistindo para fechar os olhos para falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia e proteção que o Senhor nos concede, apesar de sermos pecadores. Conceda o teu Santo Espírito em nós e ao irmão que está nos assistindo e nos faça compreender esses estudos que nós teremos. Em nome de Jesus, suplicamos com fé. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão, porque o irmão disponibilizou seu tempo, seus valores, para que você possa estar conectados nesse estudo que é do sábado, e já está no sábado, senhores. Para o calendário romano é sexta-feira, mas para o calendário bíblico já estamos no dia do sábado. Então desejo para ti um feliz sábado, que a paz do Senhor possa estar com o irmão. Meus queridos irmãos, vou começar para o irmão César. Irmão César, mais uma vez, muito boa noite. Obrigado. Obrigado, Senhor. Irmão César, seguir Jesus. Explica um pouco para os internautas, seguir a Jesus, indo naquela busca dos discípulos. O primeiro chamado que Jesus fez aos discípulos para lhe seguir. Certo. Como é que vamos aplicar? Certo. Bom, obrigado pela pergunta. Novamente, feliz sábado e Maranata, irmãos. Mateus, o capítulo 4, versículo 18 até 19. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O versículo 19 diz assim: E disse-lhes: Vindem após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. E viajando em Mateus capítulo 19, o versículo 16, se aproxima-se ali um jovem rico. A palavra do Senhor diz assim: E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus disse-lhe: Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Esta aqui é uma forma de como é que devemos seguir Jesus. Muito obrigado, irmão César. Nós vimos ali no livro de Mateus 4, versículo 16 a 20, o chamado dos discípulos, quando que os discípulos foram chamados. E de recordar o querido internauta, os discípulos tiveram a fazer as suas atividades. Pesca, é isso, irmão César? Sim, então tiveram as suas ocupações foi pesca, mas o Senhor os convidou para quê?
deixam a vossa rede e sigam-me. E se tornou pescador de homem, buscando as pessoas para quê? Para a seara do Senhor. Chamando as pessoas que temem a Deus e dar-lhe glória, pois é vindo o dia do juízo. Irmão César, aqui nós vamos encontrar um ponto muito importante na lição do jovem rico. O jovem rico, será que depois voltou? Jesus lhe falou que tens que guardar os mandamentos e Jesus começou a citar e o jovem disse que eu faço isso desde a minha mocidade. Sim. Mas depois lhe disseram que vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois volta e me siga. O jovem voltou, será? Não. Não voltou. Não voltou. Então o coração estava muito pegado na riqueza. Endureceu. Esse é o perigo que nós corremos no tempos atuais. Há um momento que o Senhor te concedeu uma bênção, é para que esta bênção possas usar para glorificar o nome do Senhor. E não é para endurecer o teu coração ao chamado do Senhor. Então fica aí a orientação, querido irmão que está nos acompanhando. Estamos vivendo um tempo difícil, sim, mas os prazeres deste mundo não devem te afastar da amável presença de Jesus. Irmão Bernabé, eu vou continuar com o irmão Bernabé. Irmão César, depois já volto. Sim. Exato. Irmão Bernabé, seguir a Jesus. Vamos falar um pouco deste tema. O irmão César já falou do chamado do discípulo e do jovem rico. Ok, Exato, irmão. muito obrigado. Obrigado, sim. Na verdade, seguir a Jesus nesses últimos dias está sendo muito É difícil. verdade. Assim como o jovem rico recuou e nunca mais voltou, Sim. assim também muito do profeta povo de Deus, quando ele propõe uma prova, ele volta e já nunca mais segue Jesus. Eu vou falar um pouquinho seguir Jesus. Convido o querido irmão a me acompanhar no livro de Mateus 16, o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, nesse contexto é que Jesus estava a se dirigir aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, aí vamos já ver um cenário depois do chamado. Então os discípulos, eles proporcionados num sítio, e Jesus não obriga ninguém a lhe seguir. Por isso que ele disse, se alguém quer me seguir, renuncia-se a si mesmo e siga-me, vem, eu estarei andando contigo. Então o chamado é muito delicado e nós também devemos deixar tudo para seguir Jesus. Assim como Pedro, André e outros discípulos seguiram Jesus, sem se perguntar o que vou ganhar com isso. Nós também devemos seguir Jesus, sem se questionar, porque o Pai, o nosso Deus, sabe, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Então eu também quero dirigir, levar os pensamentos dos queridos irmãos que estão aí me assistindo, no livro de Marcos capítulo 10, algo muito importante, depois dos discípulos ser chamados, ali é uma questão que eu e o querido irmão que aqui estão aqui me assistindo, também vamos se perguntar, Vamos nos perguntar. Marcos 10, verso 28, diz assim a palavra do Senhor. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós todos deixamos e te seguimos. O que ganhamos com isso? Misericórdia. Os nossos irmãos, ali só citou Pedro, diz que deixamos tudo. O que ganhamos com isso? A pergunta será também para mim, se calhar que eu estou a seguir Jesus. O que eu ganho por isso, Jesus? Te seguindo. A resposta está no versículo 29. Diz assim Jesus. E Jesus respondendo, disse, é verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho. Então, esse aqui é que vai se assentar no reino de Deus. No versículo 30 diz assim, que não receberá 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas
irmãos e irmãs, mãe, filho e campos, com perseguições nos séculos futuros, a vida eterna. Então, o nosso Pai, nosso Jesus, né, conhecemos o que é seguir. Seguir é deixar uma coisa e seguir outra coisa. Então, Jesus também estava a se referir àquele que deixa casa, mulher, pai, né, por amor do Evangelho, esse será 10 vezes mais, 100 vezes mais no meu reino. Então, há uma recompensa muito grande. Se eu vou se assentar no reino de Deus, então eu tenho que deixar, não importa se é casa, não importa se é riqueza, não importa se é mulher, eu vou seguir Jesus. Amém. Porque a Bíblia, né, no Apocalipse, diz que os 144 mil são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que vai. Então nós também, como seguidor de Jesus, devemos seguir onde quer que ele vai. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. É assustador, na verdade, a pergunta que os discípulos fizeram. E essa é a mesma pergunta que nós também vamos nos colocar. Exatamente. Senhor, abandonamos tudo, deixamos tudo e te seguimos. O que ganharemos? E a promessa dada por Deus, aquele que é fiel em cumprir a sua promessa, no versículo 30 diz que não há ninguém que perdeu tudo por amor a mim e não vai achar. Então, queridos irmãos, 100 vezes, e ali dá essa garantia, é isso, irmão? Sim. 100 vezes Mais. para que serem 100 vezes mais. Sim. Então, não é um desperdício você abandonar o seu trabalho para o Evangelho. Não é um desperdício você abandonar o teu campo por Evangelho. Então, queridos irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos a viver um tempo muito angustioso, em que seguir a Jesus tornou-se desperdício. As pessoas preferem estar no ouro. Aqui no nosso município, a febre do ouro, as pessoas, a avareza tomou conta das pessoas de que a busca incessante pelo ouro está sem constante. E as pessoas vão e se esquecem da grande promessa que o Senhor concedeu ao seu servo, que busca em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pela disponibilidade que os irmãos têm tido. E os irmãos, como estamos já na reta final, os irmãos vão dar só um minuto de conselho ao irmão que às vezes se pergunta, me estando expondo ao sol, distribuindo folheto, pregando o Evangelho, o que vou ganhar com isso? Qual é o benefício de seguir Jesus? Irmão César, o seu minuto. Bom, mais uma vez, Maranata, irmãos. Amém, Senhor, logo vem. Nos envolvemos a seguir Jesus, distribuindo folhetos, isto é, o Evangelho. Alguém se pergunta, que ganharemos isto? Em poucas palavras, Jesus nos garante uma vida eterna. Uma vida em que não passaremos mais pela morte. Em que não vamos mais perder os nossos irmãos, nossos pais, enfim, já não mais haverá lágrima. E Jesus será o nosso companheiro, o nosso amigo, aquele que vai nos fazer com que as coisas passadas já não vamos mais nos lembrar. Este é o conselho que eu passo aos irmãos. Muito obrigado, irmão César. Muito obrigado. Irmão Bernabé, o seu minuto. Ok. Muito obrigado, né? Aconselhando aquelas pessoas, se calhar, o que está a me assistir, se calhar é um jovem que já estás ingressado na obra do Mestre. Se calhar as tentações vêm, as provações vêm. E a pergunta é que nunca se cala, o que ganharei com isso? A palavra do Senhor mostra que 100 vezes mais nós se assentaremos no trono de Deus. Por amor do Evangelho e por a nossa entrega total na obra do Senhor. Então a palavra do Senhor, em 2 Timóteo, também vai falar sobre aquelas pessoas que estão preocupadas com esta vida. Diz assim a palavra do Senhor: saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E estamos a viver hoje em tempos trabalhosos. As pessoas estão preocupadas com a pupa, com o ouro, porque não querem ficar pobres.
onde está o povo que vai levar o Evangelho? Então, se o querido amado está ali, não, te aconselho a levar o Evangelho de uma forma boa e de uma forma gloriosa. Não se preocupe do que vais comer, do que vais beber. A palavra do Senhor diz que tem o que vestir, o que comer, isso é suficiente. Se preocupemos mais com o Evangelho. Não gastemos as nossas forças em busca do lucro, em busca do prazer, em busca da riqueza. Mas que nos entreguemos completamente a Jesus. Assim teremos o galardão nos céus. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pela disponibilidade que os irmãos têm tido. E agradecemos bastante pela tua disponibilidade também, meu querido internauta, que tens dedicado esse tempo para assim fazer parte desses estudos. Realmente estamos a chegar, qualquer um, até aquela pessoa que não lê a Bíblia, consegue compreender que nós estamos a chegar nos últimos minutos desta terra. E a decisão de estar no lado do Senhor devia ser tomado agora. É prioridade, é urgente que nós escolhamos hoje. A nossa decisão deve ser tomada hoje. Seguir o Mestre. Seguir o Mestre. Deixamos tudo que ganharemos. A vida eterna está reservada para todas as pessoas que vão seguindo o Mestre. Que o Senhor possa te abençoar rica e grandemente, que possa ter um maravilhoso e bendito sábado na presença do Senhor. Nos encontramos no primeiro dia de semana, se o Senhor permitir, e até lá contamos com a tua presença. Feliz sábado, Maranata, o Senhor não vem. Obrigado.